Olá, boa noite, boa noite. Vamos aguardar aqui enquanto algumas pessoas chegam aqui. Deixa eu enviar aqui no aviãozinho para algumas pessoas. Enviar aqui separadamente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperando um pouquinho aqui, ver se entra algumas pessoas para a gente poder falar aqui, né, sobre a transição planetária e as energias atuais. Bom, acho que eu vou iniciar de uma vez, né? Vai ficar gravado mesmo. Então, gente, hoje a gente vai estar aqui com a minha amiga e mestra em Reiki, Carla Catozzi. Foi a pessoa com quem eu me iniciei no Reiki. E a gente acabou se tornando amigos, né? Apesar da distância, ela está lá em São Paulo, estou aqui em Minas. E então a gente tem uma amizade muito bonita. A gente conversa sobre bastante coisa. E exatamente pelo fato da gente conversar bastante é que surgiu a ideia, né? Já que a gente conversa bastante sobre esses assuntos, né, energéticos, espirituais, por que não a gente transformar isso em conteúdo para que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas, né? Então aqui estamos com o nosso primeiro tema, né, dessa live, que é sobre a transição planetária, tá? Oi, Flávia, tudo bem? A Flávia também, a gente tá precisando fazer live também, né, Flávia? A Flávia já tá mestre já. Da vez anterior, a gente tava dentro do mesmo grupo, do Mastermind, e ela deslanchou, tem um monte de live aí, cada uma melhor que a outra. Então, gente, para essas lives, né? É para a gente poder estar trazendo aí um pensamento, trazer uma nova forma de enxergar determinados assuntos. E a única coisa que a gente pede é o benefício da dúvida, né? Não precisa acreditar em tudo que a gente fala. Na realidade, a gente espera que vocês duvidem do que a gente fala. Porque através da dúvida, normalmente as pessoas vão buscar mais informações. E essa busca por mais informações é que vai acabar gerando mais conhecimento e levando as pessoas aí pelo caminho do despertar. Boa noite, Anderson. Anderson também sempre aí presente com a gente no grupo de Mastermind também. Bom, pessoal, a Carla já está aqui online. Eu vou chamar ela aqui, tá? Sem mais delongas, para a gente já poder começar sobre o assunto também, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Aqui, ó. Enquanto ela aceita aí. Então, pessoal, vou começar a discorrer um pouquinho aqui. Oi, Carla! Oi! E aí, E boa aí, noite. tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Tá dando para ouvir? Como que tá? Não, eu tô te ouvindo bem. A imagem tá ok, o áudio também tá ótimo, tá tudo certo. Tô achando meio escuro, mas é o que tem. Não, mas tá ótimo. O importante é a informação que vai ser passada. Com certeza. Né? Então, eu estava aqui falando, né, que sobre você, né, como que a gente se conheceu aí, já tem o quê? Quase 2 anos já, né, Carla? Tem Mais mais. de dois, né? Mais de 2 anos. Isso, aí eu me formei aí como reikiano com a Carla, foi muito bom, experiência maravilhosa, e aí a gente criou essa amizade, né? Se fala direto. Direta, Compartilhando conhecimento, né? Você vai passando, eu vou passando e a gente vai compartilhando os conhecimentos. debatendo, perguntando a opinião sobre diversos assuntos, formando novas opiniões, né? E, E e agora a gente teve essa ideia, né? De já que a gente tem esses papos, a gente conversa bastante, por que não a gente divulgar esse conhecimento que a gente tem
enfim, essas informações que a gente tem conversado, né? Então, pessoal, o primeiro assunto que nós escolhemos foi falar sobre a transição planetária e as energias que estão circulando no mundo nesse momento. Então, assim, primeira coisa, né? Vamos falar aqui. Eu vou falar rapidamente, depois você me complementa, tá, Carla? Sobre o que é a transição planetária, né? Então, assim, a transição planetária é uma mudança que está tendo de frequências aqui no planeta Terra. Né? Partindo do princípio aí da mecânica quântica, que tudo é energia, existe uma grade energética ao redor da Terra. E essa grade energética, ela diz muito sobre o que acontece aqui com a gente e ao nosso redor, no nosso mundo. Então, nós estamos saindo aí de uma vibração, né, de 3D, que é uma vibração mais materialista, mais voltada para o ter, né, de casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto, das pessoas pensarem em consumismo, sexo enfim. Né? E a vibração da 5D já é uma vibração mais onde a gente vai buscar mais ter, né, do que ter. Então é onde a gente vai praticar mais a compaixão, pensar mais no próximo, ter um pensamento mais de comunidade do que mais do pensamento em si próprio, né, do dividir, ter mais empatia pelas pessoas, se colocar mais no lugar do próximo. Então essa é a vibração da 5D, né? É uma vibração de mais amor. E aí a gente está saindo da era de peixes, que é a era que a gente estava, que é uma era que está mais ligada ao consumismo, ao materialismo, e estamos entrando na era de aquário, né? É uma mudança lá do zodíaco mesmo, existe aí uma mudança de era, se eu não me engano, a cada 25 mil e alguns anos, né? Então, nós aqui estamos vivendo essa transição planetária, e dentro dessa transição planetária, existem diversas energias que estão circulando neste momento, e é sobre essas energias, né, dessa transição planetária e que estão contribuindo ou impedindo que essa transição aconteça, é que a gente veio aqui falar hoje. E aí agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Carla, para ela poder falar um pouquinho aí dessas energias para a gente. Como tudo no universo evolui, né? O nosso planeta também está evoluindo, né? Gaia também está evoluindo. Então, essa transição, ela é a evolução do nosso planeta, né? Se a gente observar lá atrás, antes de Cristo, como que era, né? Como que era a consciência das pessoas, como que era o planeta. Aí Cristo veio, ele já implantou a era do amor, ele já colocou já uma consciência de amor, de amar ao próximo, de ter essa preocupação, mas como tudo, né, como a gente vive na dualidade e os seres negativos conseguiram deturpar a mensagem de Cristo, né? Mas o que mais ficou dentro dessa mensagem é a questão do amor. Mas a evolução já começou por aí, o ser humano já começou... Porque antes, se você vê o Antigo Testamento, era tudo olho por olho, dente por dente, né? Verdade. Depois de Jesus, aí já veio as pessoas tendo mais consciência do amor, mas foi evoluindo. E hoje a gente já está entrando para uma era de uma consciência muito maior, que começou lá em 2012, com um grande despertar. É como se uma onda de luz muito forte entrasse no nosso planeta e começou a mostrar para a gente de forma evidente o quão negativo estava, o quão negativo eram algumas pessoas que fazem parte hoje, né, deste mundo. Então, começou a clarear e as pessoas começaram a perceber como que o planeta é dominado pelos seres negativos. E isso é o que vem causando toda essa questão hoje que a gente está vendo aí desses problemas com o governo, com o vírus, com etc e tal. Por quê? Porque isso sempre aconteceu. As pessoas só não tinham consciência, mas graças a essa transição e essa era de despertar que está vindo, as pessoas estão conseguindo enxergar e ver o que realmente acontece por trás das cortinas, por exemplo, né? E é isso que está mostrando aí, passando, e essa transição, ela está apenas começando, né? Ainda vai muito longe, ainda tem muita coisa para acontecer, mas hoje já está muito evidente, a gente já consegue perceber o que realmente acontece de fato com
de modo geral, entendeu? Exatamente. A gente está vendo aí que tem ao redor do mundo, né? Tem diversos políticos aí que estão caindo, né? Estão perdendo e saindo do poder. Tem diversas. A gente está vendo mais pessoas compartilhando não falar de doações, mas de coisas boas que as pessoas estão praticando. Então, as pessoas estão praticando mais a compaixão. Elas estão conseguindo enxergar quando alguém está querendo enganar elas. A gente está percebendo isso muito claro, assim, às vezes bem na política ou em negócios. A intuição das pessoas está ficando maior também, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas começam a ter essas percepções e elas começam a achar engraçado, né? Tipo assim, nossa, eu estava conversando com aquela pessoa, eu sabia que ela estava mentindo para mim. E aí depois ela acaba confirmando que realmente aquela pessoa estava mentindo para ela. Então, essa onda de luz que está chegando, né? Porque, para quem ainda não sabe, tem um grande sol central, um outro sol maior do que o nosso. E esse sol, ele pulsa, né? Assim como o nosso coração. Só que quanto maior, né, quanto maior o tamanho do orbe, mais lento é esse pulsar. Então, se a gente pega lá o coraçãozinho de um feto, por exemplo, quando ele começa o coraçãozinho a bater, ele é extremamente rápido, né? É bem rapidinho. O grande sol central, cada batida do coração dele são esses 25 mil e alguns anos aí. E aí, quando ele bate, esse pulsar começa a entregar essa onda de energia, e à medida que essas ondas de energia vão chegando, elas vão limpando camadas de energia nossa, de energias antigas que nos impedem de ver certas determinadas coisas, né? De usar a nossa intuição, de reconhecer o nosso real poder. E com isso cada um, dentro do seu próprio caminho, começa a trilhar esse caminho aí do despertar, né? E o que acontece? Essa dificuldade da gente estar vendo isso, na realidade, é um presente dado a nós por Deus, tá? Por quê? Porque se a gente fosse lembrar também o véu do esquecimento, né? Se a gente fosse lembrar de tudo o que aconteceu no nosso passado, para a gente poder ter todas as nossas percepções e intuições alerta, a gente não iria conseguir suportar a quantidade de energia que iria chegar para a gente. Seria uma quantidade imensa de informação e eu penso que seria muito difícil da gente processar isso. O fato da gente já não saber, já é difícil da gente viver aqui nessa ilusão, nessa 3D. Imagina se a gente tivesse acesso a tudo, né? Então, por isso que esse pulsar vem vindo e vem liberando a gente aos poucos, né? E aos pouquinhos a gente vai aguçando aí as nossas intuições e, às vezes, também vai deixando alguns sentimentos aflorarem, né? Igual esses dias eu estava conversando com uma moça e ela falou assim, nossa, tá vindo uma dor de dentro que eu não sei de onde que essa dor tá vindo. E tipo assim, a gente estava pensando, olha, realmente, ó, sua família é linda, você não tem dificuldade financeira, é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, adora o trabalho, adora os filhos, adora a vida, se diverte, mas vem uma coisa que ela está sentindo que ela não sabe o que que é. E às vezes, nesse pulsar de energia, ele vem limpando essas energias negativas ou que estão à nossa volta e acaba aflorando essa lembrança, né, de uma vida, às vezes, anterior, onde ela sofreu e ela está carregando ali essa mágoa ainda, mas as pessoas às vezes não compreendem. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque o que acontece? É bom a gente informar as pessoas de que realmente esse sentimento não é desse momento, ela não tem motivo para poder estar vivendo isso. E então ela tem que procurar uma ajuda, né? Procurar alguém para poder auxiliar ela da maneira devida, trabalhar as energias dela para que ela possa conseguir lidar com essas emoções de uma maneira mais tranquila, né, Carla? Conforme as ondas de energia estão chegando, as pessoas estão despertando, né? Ela está ativando sua memória celular, ela está lembrando o que tem cada um, dentro de cada um, está se, como se diz, está vindo à flora, está explorando, tá vindo à tona, certo? Isso. Por isso que você vê hoje a quantidade de pessoas que bravas, irradiando raiva, assim,
de um jeito assim que antes você não via. Quer dizer, a luz está entrando, está clareando tudo. Então, tudo que a pessoa tem dentro dela, seja de bom ou ruim, está vindo para fora, entendeu? Exato. E isso, às vezes, está até assustando, porque a pessoa não se conhecia. Eu lembro, eu até lembrei agora, quando eu comecei o meu caminho espiritual lá atrás, quando eu comecei a estudar, uma pessoa falou isso para mim, ó, o que tiver dentro de você é o que vai vir à tona. E às vezes você acha que é coisa boa, mas não é, às vezes é coisa ruim. O seu lado como se diz, mais forte vai aflorar. E eu fiquei até com medo, eu falei, gente, será que eu sou uma pessoa negativa? Agora eu vou descobrir, né? Se eu sou uma pessoa do mal, eu vou descobrir agora. Então, isso está vindo muito forte. E assim, eu tenho visto que as coisas estão acontecendo rapidamente, né? Sim. Tá tudo acontecendo, porque desde dezembro, quando a gente começou a entrar na era de aquário, porque na verdade a gente não entrou, a gente colocou assim um pezinho ali, ainda tem Como o sol uma tá, longa caminhada. o sol tá nascendo ainda. Isso. Então, quando a gente começou a adentrar essa era de aquário, eu percebi que tudo já se intensificou, tá tudo acontecendo muito rápido, porque existe como se diz, uma agenda que precisa ser cumprida, né? Sim. E essa agenda está acelerando a cada dia. Por quê? Os seres negativos que hoje estão aí, a gente sabe que estão em todos os lugares, estão no governo, estão em todos os cantos, eles estão preocupados, porque eles estão vendo que cada vez mais as pessoas estão despertando, estão tendo consciência do que realmente é esse mundo, e isso está assustando. Então, eles estão, assim, acuados, e por estar acuados, eles estão fazendo de tudo. É aquela situação, assim, estão atirando para todo lado, porque eles sabem que não tem mais jeito. E isso tá trazendo, assim, eu vejo pela mídia, pelas redes sociais, o quanto as pessoas estão nervosas, estão se agredindo umas às outras, até com palavrões, coisas horríveis. Você vê discussões na internet ali por causa de besteira, por causa de ponto de vista diferente, as pessoas não respeitam mais. Mas, na verdade, a essência delas que está vindo para fora, entendeu? É o que elas são. Tá tudo vindo, tá tudo aflorando. E aquelas pessoas que estão dentro dessa consciência de despertar, que estão buscando a espiritualidade, elas estão conseguindo enxergar essa situação, o quanto está todo mundo com os nervos à flor da pele, e estão conseguindo se manter afastado disso. Eu costumo dizer que as pessoas já têm que procurar o centro de cada situação. Por exemplo, acontece uma coisa, vem uma notícia, como está vindo direto aí da mídia, antes de você já reagir àquilo, ficar bravo, xingar, querer entender por que fulano tomou aquela decisão, coloque-se no meio da situação, nem a favor nem contra, fique neutro, porque quando você está neutro, você consegue avaliar o porquê daquela situação e consegue ver como está sendo a reação das pessoas para você então não se, como se diz, não se envolver nem com um lado nem com o outro, entendeu? Você fica neutro. Isso, e porque a gente está vendo dia a dia aí como que está acontecendo as notícias, e muitas dessas notícias que estão vindo são realmente para gerar essa energia negativa de raiva, de medo, de ódio, de discussão entre as pessoas. Porque eles precisam disso para se manter, entendeu? Eles precisam que estejam um contra os outros, que estejam as pessoas brigando, discutindo, e isso é o alimento deles. Então eles vão jogando na internet as notícias e as pessoas estão brigando e discutindo entre eles. Então, quando você consegue se manter nesse centro, não se envolvendo, é onde que você consegue, então, ver que tudo não passa de uma armação. E as pessoas estão caindo, entendeu? Estão caindo. A televisão, principalmente, é um dos maiores veículos utilizados pelos negativos, né? A gente vê aí, todos os dias, não é difícil encontrar o quanto a TV altera as informações, as notícias, né, da forma que elas estão chegando nas pessoas. As redes sociais também, não só a TV, as redes sociais, porque você fala assim, eu não assisto TV. Eu, por exemplo, tenho 10 anos que eu não assisto TV. Mas nas redes sociais está igual, tá a mesma situação, todo mundo divulgando notícias negativas, fazendo com que tudo fique muito maior do que realmente é. Eu acho que é até pior, entendeu? Tá até pior do que uma televisão. Então, quer dizer, a gente tem que buscar esse centro, porque a gente está, assim, no ápice da transição planetária, entendeu? A gente está ali no pico, ali, onde que as coisas estão realmente acontecendo, porque precisa ver essa separação do joio e do trigo, entendeu? Ver quem que está realmente do lado negativo, as máscaras estão caindo e está tendo uma seleção.
E hoje isso está ficando muito evidente para a gente, saber quem realmente é da luz e quem não é. Só não está enxergando quem não quer, porque está tudo muito óbvio, entendeu? Tá muito óbvio. E é interessante a gente falar isso, porque para as pessoas darem bastante atenção na intuição delas, né? Porque se Sim, ela tá dizendo se aquilo é verdade, se não é verdade, se está entrando em vibração com o coração, se não tá, para a gente escutar isso mais, né? Porque às vezes vem aquela vozinha assim, ou vem aquele sentimento de dentro, e fala assim, gente, esse trem não tem base, não pode ser verdade, tá, né? Não condiz, não tem lógica, tá vibrando, então a gente dá mais atenção à nossa intuição quando essas coisas acontecerem. Porque se a gente entrar na onda, o que acontece é exatamente o quê? Eu estava vendo uma live esses dias e estava falando assim que quem criou o Covid foi a própria consciência coletiva da população. Né? Assim, não é que ela foi lá e puf, criou, não. Ela trouxe as energias que permitiram que esse incidente acontecesse e a gente tivesse vivendo esse momento. E como a Flávia até falou aqui em cima, aqui, ela falou assim, ó, ela falou assim, essa pandemia veio para isso, espero que o povo ter esse aprendizado. Só que aí o que acontece? O que eu penso, como as pessoas não aprenderam direito, veio essa segunda onda e ela tá mais séria, né? Tá vendo mais coisas acontecendo. Então, assim, eu acho que essa consciência que acaba, né, de briga, de negatividade, das pessoas ficarem revidando um tratamento muito emocional, né, na hora de levar ali, e acaba criando, vamos dizer assim, uma névoa escura ao redor do planeta, e aí vai dificultando da luz entrar, né? E é exatamente o que os negativos querem. então, eu vejo assim, essa pandemia veio exatamente para mostrar a verdade para a gente, para derrubar essas máscaras, né? O planeta ele tava passando por uma situação assim onde a ganância e como se diz, as pessoas estavam numa ganância só querendo para si dinheiro, dinheiro e a gente via o tempo todo a pessoa só buscando, virou uma moda, entendeu? Todo mundo querendo ficar milionário, e ninguém mais olhando para o próximo, Sim. entendeu? Eu via, assim, eu moro aqui no centro da minha cidade, andava pelo centro, eu até comentava com meu filho, nossa, as pessoas, tem os moradores de rua, os pedintes que fica sentado ali, as pessoas passavam por cima, pulava, mas não era capaz de dar uma moedinha, não olhava para as pessoas, então era um egoísmo muito grande. E isso criou uma atmosfera negativa que possibilitou a entrada dessa energia, que é uma ressonância, né? Esse vírus ele tem uma ressonância assim como a alegria, como a gratidão, tudo é uma frequência, né? Uma frequência Sim. vibratória. Então a frequência vibratória do vírus possibilitou com que entrasse. E isso agora está sendo alimentado porque automaticamente, né, os negativos já viram nesse vírus uma oportunidade para criar cada vez mais essa ressonância negativa que as pessoas estão entrando, estão caindo. Então, quando você consegue se manter, como eu falei, no centro, sem se envolver com as notícias, sem se abalar, sem ir buscar essas energias negativas, você consegue, então, estar do lado de fora e ver que realmente tudo é uma armação, entendeu? Não que o Tá. vírus não exista, não que as pessoas não estejam morrendo, sim, estão, Isso. mas você vê que as coisas estão sendo potencializadas já no objetivo de trazer essa energia negativa, de fazer com que as pessoas vibrem cada vez mais nessa frequência, entendeu? Então, eu evito, eu tenho que entrar na internet o dia Uhum. inteiro por causa do meu trabalho, mas assim, eu evito ler essas notícias, porque até a gente que sabe disso, tem hora que você fica irritado com as coisas, você fica estressado. Agora, Exatamente. imagina essas pessoas que não estão nesse caminho de despertar, que não estão entendendo essa diferença que está vendo. Então, hoje a gente vê que isso está muito gritante, né? Essas pessoas que estão ali brigando a todo custo e discutindo, você vê claramente. E as máscaras estão caindo a cada dia. Sim. Agora, para que a gente entre nessa nova era, para que a gente mude, para que essa frequência aumente, para que a transição planetária aconteça, ela depende que cada vez mais as pessoas estejam vibrando no amor. E o que Sim. é essa nova era que a gente vai entrar? É o coletivo. Antes a gente pensava só no individual, agora a gente tem que pensar no coletivo, não sou mais eu.
Mas todos à minha volta é a preocupação com os moradores de rua, é a preocupação com os idosos, com as crianças. Quando a gente começar a ter essa consciência de coletivo, a gente aumenta a vibração do planeta e então a transição acontece de forma menos agressiva, digamos, né? É como diz aquela frase, se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo, né? E é interessante isso, porque eu acho que foi a primeira live que eu fiz com o Rafael, a gente falou sobre o campo, né? Que é um campo de energia que existe à nossa volta, né? Da nossa aura e tudo mais. E essa energia, ela vai contaminando a todos os lugares. E eu conversei uma coisa super interessante essa semana com uma pessoa, que ela é cabeleireira, e ela trabalha muito com a parte de terapia capilar, e ela fez um curso de terapia integrativa. E aí ela estava comentando que na época que ela estava aprendendo sobre como cabeleireira, né? Elas iam para como é que fala? Orfanato não, dos idosos, gente. Asilo. Ela ia para o asilo e chegava lá e eles cortavam o cabelo dos idosos e tal, eles iam fazendo a fila, e diz ela que tinha um senhor que ele só ficava xingando, 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 você chegava, ele estava xingando, e xingava o tempo inteiro, aquela coisa toda. E ela falou assim, engraçado, eu vou cortar o cabelo desse cara. E ela falou assim, que na hora que ela chegou, que ela viu ele, que ela começou a rezar para ele. Começou a rezar para ele, foi rezando e foi rezando. E aí, na hora lá, uma moça foi e falou assim, aí quem que vai cortar o cabelo do seu fulano aqui? Aí ela falou, não, eu vou cortar o cabelo dele. E aí que ela foi e chegou perto dele, ele era cadeirante também, e ela foi e encostou nele, que pôs a mão nele, que ele acalmou. Assim, simplesmente, ele acalmou ali na hora. E nisso que ele acalmou e ele conversou com ela normalmente e tal, tranquilamente. Ela cortou o cabelo dele. No final, ele ainda perguntou, agora eu tô pronto para ir para uma festa? Ela falou, não, você tá bonitão agora, fica tranquilo. Aí, beleza. Aí, no que ele saiu de perto dela e voltou para o lugar onde ele ficava, ele começou a xingar novamente. Ele saiu de perto do campo dela, né, daquela energia, e então ele começou a xingar novamente. Então, assim, a gente tem que começar mudando a nós mesmos para que não somente as nossas ações, mas a energia que está à nossa volta possa contaminar. Contaminar não, né? Contaminar é ruim, mas que possa atingir as pessoas à nossa volta, para que elas também sintam essa energia positiva e esse amor. E já aconteceu comigo também. Uma vez eu estava num lugar, a pessoa estava me tratando mal, eu chamei o raio rosa da mestra Rovina, né? Para quem não conhece, tem a grande fraternidade branca, são 7 raios, e o raio rosa é o raio do amor. E eu pedi por esse raio do amor para que eu pudesse contagiar, né, a aura dele também. Na hora que estava terminando o atendimento, que eu estava cortando o cabelo, o cara, tipo assim, ele não queria nem parar de conversar comigo. O cara, tipo assim, tava rindo para mim, aquela coisa toda. Então, assim, mudou a energia completamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar fazer essas mudanças, né, Carla, em coisinhas pequenas mesmo. Porque são nas pequenas coisas que a gente consegue enxergar ali uma mudança de verdade, as coisas que fazem sentido. E, assim, eu saí tão feliz aquele dia. Essa moça também, a chama Graciela, falou assim, ela ficou tão feliz também de ver que aquela ação que ela se colocou a fazer intencionalmente em mudar uma vibração para que ela pudesse executar um trabalho mais tranquilamente e fizesse um bem para ele também, funcionou, né? Então, quando a gente começa a perceber e coloca na prática, e a gente começa a perceber que essas energias, né, é algo real, é real, né? Porque por mais que as pessoas achem que não, é algo real. A gente, principalmente, né, Carla, que a gente faz o reiki, é muito fácil da gente perceber isso, porque a gente percebe a energia passando pelo corpo, pelas nossas mãos, vibrando. Então, assim, é algo que a gente vive, né? Que é real para a gente poder estar falando aqui, que a gente vive isso. Então, as pessoas passando a trabalhar melhor essa parte energética, mas e outra coisa, você não precisa fazer nenhum curso para poder fazer isso. Você é o quê? É católico? Qual é a oração que mais te conecta com Deus? Faça essa oração. Você é evangélico? Tem um louvor que você gosta? Cante esse louvor, né? Qual que é a sua igreja? Não importa qual que é a sua igreja.
utiliza aquela que te faça uma conexão entre você e Deus, porque a nossa conexão é direta. E através dessa forma a gente vai emanar boas energias, né? E através dessa emanação de boas energias a gente começa a orar e vigiar, né? Para que a gente possa estar sempre atento às informações e energias que estão chegando até a gente e a gente tomar as ações corretas, né? Diante dessas situações. O nosso campo vibracional, ele costuma ter até em torno de 8 metros, né, de diâmetro. Então, quer dizer, quando eu estou emanando uma energia positiva, as pessoas que chegam perto de mim, elas se contagiam com essa energia positiva. E da mesma forma, o contrário, né? Se eu estou ali emanando raiva, você pode ver, às vezes você chega num lugar, é muito comum, você, principalmente a gente que é reikiana, a gente sente isso muito, muito facilmente. Você chega num ambiente, você sente aquela energia negativa, aquilo automaticamente, se você não se cuidar, te contamina, entendeu? É por Isso. isso que dentro do Reiki, eu sempre ensino as pessoas a se proteger com o símbolo Chokurei, né? Porque o símbolo Chokurei você consegue criar um escudo para que Isso. nada dessa energia negativa te alcance. Uhum. Então, quando você está se alimentando dessas informações, se alimentando da raiva, do xingando e brigando por causa disso, porque acha que é certo fazer isolamento, o outro acha que não é, e você está emanando aquela energia à sua volta. Só que também existe o quociente coletivo, quer dizer, a minha energia negativa que perto da sua, junta com a sua, que junta com a do outro, cria E uma atmosfera muito maior, muito que mais. é o que chamamos de quociente coletivo. E da Isso. mesma forma, quando a gente está emanando luz, amor, entendeu? Coisas boas. Então, hoje a gente vê que cada vez mais o objetivo dos seres negativos é criar um quociente coletivo muito forte para barrar essa transição planetária. Porque quanto mais pessoas estiver vibrando na raiva, no ódio, na preocupação com a doença que está todo mundo pegando e que as pessoas não estão fazendo isolamento corretamente, que não sei o quê, ela está aumentando esse campo vibracional denso, negativo, e evitando, como se diz, não evitando porque isso é inevitável, mas É. atrasando a transição planetária, entendeu? Então, por isso a importância de mais pessoas estar com essa consciência de que tem que se afastar dessas notícias e tem que buscar emanar essa energia positiva. Até porque a gente está na primeira fase da transição planetária. Uhum. Quando vir a segunda fase, que vai ser a fase das revelações, a gente que já está na frente, que estamos na linha de frente, que somos as pessoas despertas, que temos o reiki, que temos essas técnicas energéticas, a gente vai ter que amparar essas pessoas energeticamente, porque muitas pessoas vão surtar. Quando as pessoas perceberem o quanto elas foram usadas e que, na verdade, tudo não passava de uma vibração que estava sendo alimentada de forma negativa, as pessoas vão surtar. E o nosso papel vai ser estar emanando essas energias para tentar apaziguar a situação para que as coisas melhorem, entendeu? Porque realmente a situação ainda vai ficar pior, entendeu? E não digo na questão de vírus, mas digo na questão quando as informações começarem a vir à tona, né? Exatamente. Foi tipo aquilo que eu falei situações de vidas passadas, né? Começa Isso, à tona. E aí é por isso que, igual a Flávia falou aqui agora há pouco, ela falou assim, é por isso que hoje está tendo tanto curso de terapias energéticas e de desenvolvimento humano, né? Não é à toa que isso tudo está acontecendo. Isso tudo está acontecendo porque as pessoas precisam, a precisa. Terra precisa, né? A humanidade precisa de pessoas cada vez mais bem preparadas para que elas possam estar amparando, né, essas pessoas nos momentos que elas precisarem. Então, assim, hoje, inclusive, você mesmo vê, né, a quantidade de pessoas que está procurando curso de Reiki, ou pelo menos recebeu o Reiki, assim, aumentou consideravelmente, aumentou muito. Então, tem um amigo que eu fiz um curso com ele, do Carlos Torres, e a esposa dele é reikiana. E tem um dia lá que eles fazem um dia assim, meio que doação, eles fazem um reiki a R$ 10 lá. Ele falou assim que nesse dia é tipo assim, quase fila que dá lá, de tanto que as pessoas vão para poder procurar
tá recebendo o reiki. Eu falei assim, cara, eu não imaginava o tanto que as pessoas tão desesperadas por conta dessa pandemia. Tipo assim, minha esposa aqui, ela não para com reiki, entendeu? Principalmente no sábado, que é o dia que a gente faz mais em conta, vem muita gente, e o povo assim, tá muito desesperado com as coisas que estão acontecendo. E realmente, algumas situações são para as pessoas são desesperadoras mesmo, porque um pai de família que está numa cidade onde está acontecendo lockdown e ele não tem condições de trabalhar e levar o alimento para casa, de levar o alimento para alimentar os filhos, a esposa e tudo mais, é uma situação realmente desesperadora. E aí que entra, né, o papel de pessoas que estão se comovendo, né, através da compaixão, se comovendo com essas situações e estão ajudando aí diversas pessoas. Mas é importante a gente buscar sempre, igual você falou, estar mais centrado, né, naquilo que acontece na nossa vida, porque eu, por exemplo, eu busco, no que diz respeito ao vírus, por exemplo, né, eu tomo as minhas precauções. Eu não vou ser idiota também, eu tenho que ter bom senso, é uma coisa real. Eu uso a máscara quando é necessário, eu uso o álcool, né, onde vou, tento manter o máximo de distanciamento que eu puder, né, no caso de aglomerações e tal. Final de ano, aqui a gente não juntou família, que é a coisa toda, para fazer festa, a gente preferiu ficar um pouquinho mais afastado, porque o quê? A gente tem que fazer a nossa parte também. Porque não adianta nada todo mundo ficar reclamando de vírus, de lockdown e tal, mas quando chegar janeiro, tá todo mundo na praia, né? E a praia tá lá lotada, no Réveillon, os certos lugares, estacionamento cheio de gente. Então, tipo assim, cada um de nós tem que fazer, precisa, né, fazer a sua parte e não ficar tão neurado. Hoje eu conversei com o rapaz que ele falou assim, rapaz, mas eu tô preocupado com esse trem, viu? Ele não vai mais em reuniões, tem umas reuniões que a gente faz, ele não vai mais. Na hora que ele vai praticar esporte, ele pratica sozinho, ele joga bola, chutando a bola numa parede e voltando para ele. Quando ele vai jogar, ele joga tênis, ele bate a bola na parede e a bola voltando para ele. Ele comentando comigo, só que assim, é a opinião dele, né? Mas pelo menos ele tá fazendo a parte dele, né? Só que a gente tem que buscar ali um centro, né? Porque a vida ela continua e a gente não sabe até quando que esse vírus vai continuar aí. E se ele continuar aí por mais uns 2 anos, como é que faz? As pessoas Espero que não, né? não, tipo assim, eu também espero que não. Mas eu gosto sempre de pensar assim, ó, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Então, vamos esperar que até o final do ano tudo esteja resolvido e tal, belezinha, mas a gente tem que se preparar para o pior. E se o pior acontecer, como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que se preparar para isso, né? E o se preparar para isso é buscar, fazer o conjunto completo, né? Se alimentar bem, fazer a prática do exercício físico, se alimentar bem também de bons conteúdos, né, Carla? Ler bons livros, ver vídeos que acrescentem na sua vida espiritual, do seu desenvolvimento humano, largar um pouco de lado a televisão, toda aquela negatividade que a televisão traz, aquela coisa toda, ficar vibrando nisso, e sempre buscar, igual você falou, enxergar os dois pontos, né, de vista, para a gente poder buscar entender aquela situação sem ficar gerando mais energia negativa em cima daquilo, né? E buscar mais, como diz, né, o caminho do meio, né? Você não precisa ter o lado de ninguém, você segue o caminho do meio, o caminho da verdade. Aquilo que for verdade é o caminho que você vai seguir. Então, assim, a gente às vezes fala isso aqui, né, Carla? Mas assim, a gente vai falar aqui que parece que é muito fácil, né, fazer tudo isso, a gente falando aqui, mas a gente também, eu e a Carla, a gente compartilha muitas dificuldades, né, Carla, que a gente vive, e principalmente, igual eu tô vivendo, né, diversas situações da minha vida também que são difíceis, e à medida que essa energia vai chegando,
e a gente vai seguindo nesse caminho de despertar, e a gente vai reconhecendo as nossas sombras e buscando não estar vibrando nessas energias negativas, essas energias negativas, elas não querem abrir mão de você. Elas não querem e não vão parar de tentar. Então, assim, os negativos, eles estão loucos, 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 loucos. Então, sabe aquela vozinha, né, que tem o seu anjinho, é realmente o seu anjinho, é o seu mentor, o seu guia. E a vozinha do errado, que é o capetinho, é o negativo. E ele está ali falando no seu ouvido mesmo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que chegam para a gente, né? Ô, Felipe, gratidão você, meu amigo, pela presença. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, porque as nossas sombras, elas vêm sendo colocadas à nossa frente e a gente tem que saber lidar com elas com sabedoria, né? Então, a gente buscar a verdadeira sabedoria, a conexão com Jesus Cristo, para que a gente possa ter o discernimento, o bom senso, a sabedoria verdadeira, a sabedoria necessária para a gente poder lidar com todas essas situações, né, de forma que a gente contribua positivamente para o despertar da humanidade, para o bem comum, o bem do coletivo, né? Então, quando você consegue manter esse equilíbrio, que não é fácil, né? Verdadeiramente não é fácil, porque durante o dia acontece mil coisas, né? Muita gente. Mas é a questão do campo vibracional. Então, quando você se contamina com energias negativas, normalmente aquilo para você depois transmutar é difícil. Hoje eu consigo perceber quando eu reajo negativamente. Então, por exemplo, às vezes eu entro aqui na internet, aí tem uma discussão lá. Aí já vem aquela vontade de entrar na discussão. Aí eu falo, não, Lucas, peraí. Às vezes eu chego até a escrever, mas aí eu apago e falo assim, não, eu tenho a opção de escolher se eu vou entrar nessa discussão, que não vai dar em nada, mas vai abaixar o meu campo vibracional, ou se eu vou deixar. Entendeu? Porque é aquilo que eu falo, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem que ter fé que tudo está no controle de Deus, que Deus está no controle disso tudo, entendeu? Então, tudo que está acontecendo não é por um acaso, tem um propósito. Exatamente. O propósito tá vindo aí, a gente está percebendo essa transição, essa fase vai passar, eu acredito que não vai até o final do ano, vai passar bem antes, entendeu? Eu tenho muita fé nisso. Então, o que acontece? Quanto mais a gente se contamina de forma negativa, mais a gente vai expandir essa negatividade para as pessoas à nossa volta. Então, quando você consegue manter esse equilíbrio e falar, não, eu escolho, porque eu tenho o direito de escolher, entendeu? A escolha é minha, a não me envolver com essa discussão. Às vezes eu vou em algum lugar aqui e eu já percebo as pessoas querendo, aqui mesmo no prédio, eu desço, o porteiro já puxa um papo do tipo, qual a sua opinião? Não tenho opinião. Eu dou bom dia, dou um sorriso, passo reto. Por quê? Porque se eu parar para dar minha opinião, vai gerar uma discussão de quase uma hora ali, entendeu? Porque não vai levar a nada, mas a opção é minha de me envolver ou não nessas discussões, entendeu? E quando você consegue se manter longe, sem se envolver com as notícias, sem se envolver com as opiniões, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente não sabe se esse número de mortos é real ou não, se as medidas que estão sendo tomadas é eficaz ou não. Então, quando eu dou uma opinião, eu estou querendo dizer que eu sei mais que todo mundo. Isso não é o certo, a gente não sabe, porque nem eles mesmos acho que sabem, entendeu? Tá todo mundo meio perdido. Então, o meu campo vibracional positivo começa a expandir e vai contagiar as pessoas à minha volta. Imagina, você tá ali, tem 3, 4 pessoas discutindo sobre essas questões. Você chega, dá aquele bom dia, com aquele sorriso no rosto, automaticamente as pessoas já param de discutir. Agora, imagina se você chega e já coloca mais lenha na fogueira e já começa a dar a sua opinião, aquilo vai só crescer. Então, é uma opção diária que a gente tem, entendeu? Ainda mais, assim, pessoas que, como você, que trabalha muito na rua e está sempre conversando com pessoas, você tem essa opção de fazer, ou você fazer a vida, o dia dessa pessoa ser melhor, quando você chega com aquela energia positiva, com aquele sorriso, com aquela piada que vai aumentar o astral da pessoa, ou você já chega concordando com ela que tá difícil, que não tá fácil, que, entendeu? É uma opção. Então, a gente que tem essa consciência, a gente tem que ser a luz nesse momento. A gente tem que ter essa contagiar as pessoas de forma positiva. Eu aqui no meu grupo do WhatsApp, eu estou fazendo envio de reiki diariamente.
E eu vejo que quando eu faço esse compromisso de diariamente estar enviando reiki para as pessoas, a minha energia aumenta. Eu levanto de manhã muito mais feliz, muito mais animada. Eu consigo equilibrar o meu dia de forma a não me contagiar com as notícias. E assim a gente vai tentando melhorar um pouquinho, pelo menos aqui o nosso mundo aqui, entendeu? Uma vez eu li em um livro que falava assim que ninguém tem o poder de te irritar. A escolha, né, é de cada um. Só que eu falo assim, quando eu falo irritar, isso vai valer para mais um monte de coisas, né? Igual você acabou de falar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas fulano me irrita. Não, fulano não te irrita. É você que se deixa E se irritar deixa pela irritar. ação daquela pessoa. Porque o seu controle emocional, ele não está lá essas coisas. Então, você é que precisa se olhar, né? Porque é um espelho, né? O que que você não gosta naquela pessoa? Na realidade, aquilo que você não gosta nela, normalmente é algo que a própria pessoa faz com os outros, né? Então, quando a gente começa a olhar essas negatividades que a gente vê nas pessoas como um espelho, aí fica muito mais fácil da gente começar a a se melhorar, né? A gente vai se lapidando através desse conhecimento. E com isso a gente consegue perceber, igual você falou, quando você chega em um determinado lugar, você consegue perceber energia. E às vezes a gente fala de energia porque a gente trabalha com o reiki. Mas só que para outras pessoas vai ser assim, vai ser a intuição dela, ela vai sentir o ambiente assim um pouco pesado, né? Dependendo do lugar que ela vai. Eu, por exemplo, começo a abrir boca demais quando a energia está muito pesada. Cada um vai ter uma percepção de uma forma. E à medida que ela for aumentando o campo vibracional, ela começa a perceber que essas ações também, ela percebe com mais facilidade e vai ver também que ela consegue se proteger mais, que essas energias chegam menos, né? Porque quando você percebe a energia, é porque ela está chegando próxima de você. Quando você já vibra naquela energia, você já começa a bocejar, a sentir aquele sono, um corpo mais pesado, um cansaço repentino. E aí você Um tem que mau saber. humor repentino, do nada você fica de mau humor, né? É, Estressado. do nada. E foi interessante porque, tipo assim, por exemplo, uma pessoa chega com raiva perto de você ou com uma notícia ruim para falar para você. O que vai acontecer quando a pessoa chegar com aquela notícia ou com aquela raiva, com aquela energia, é você que decide. E muitas vezes, quando a gente ressoa com uma energia negativa que a pessoa chega para a gente, é porque em algum momento nós já vibramos aquela energia e ela está impressa no nosso DNA, energeticamente. Então, quando a pessoa chega com essa vibração, aquela onda que está na pessoa chega e passa por nós. Quando essa energia passa por nós, essa assinatura energética que existe no nosso DNA, ela vibra. E no momento que essa assinatura vibra, ela começa a gerar uma emoção e aí Entre você começa. ressonância. Entra em ressonância, exatamente. E aí, o que é o interessante? Que quando você começa a perceber isso, que eu achei super interessante, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu nunca mais esqueci. Que veio uma situação, chegou aquela energia, ela vibrou, aquela emoção, comecei a sentir um calor vindo aqui de dentro, assim, começando na barriga, subindo aqui, e na hora que chegava, parece que vem subindo no plexo, porque a energia entra pelo plexo solar, né? Então ela esquentou, veio subindo, passou e estava chegando aqui no laringe, que eu já ia falar, e eu falei assim, opa, peraí, eu te peguei agora, filho. Agora não vai rolar, não. Agora eu te peguei. Não vai sair nada. E eu assentei, beleza, aconteceu a situação, tal, belezinha. Não, nós vamos resolver. Deu a vontade de revidar, de falar sobre, porque veio uma, enfim, tipo assim, uma energia de ataque e tal. Deu aquela vontade de falar, mas eu falei assim, não, não vai falar. E aí a situação se resolveu de uma maneira simples, tranquila, maravilhosa, ficou tudo bem para ambas as partes. No final das contas, a gente foi perceber que era só uma situação mal conversada e tal, e ficou tudo ok, tudo jóia. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem a consciência
de que a energia do outro não é a minha energia, que eu é quem decido qual é a energia que está aqui dentro de mim, as pessoas nervosas que chegam até você, nervosas, isso não vai te atacar mais. A pessoa chegou nervosa, quem está nervosa é ela. Essa energia é dela, o problema é dela. Vou com ela. Fica com ela, você não tem que absorver isso. Aí tem uma história que eu gosto muito de contar, que é do Arnaldo Jabor. E ele conta, eu não sei se é verdade ou se é só um conto, né? Mas ele fala assim que ele pegou um táxi, estava saindo do aeroporto, pegou um táxi e estava indo embora para casa. E logo pela manhã, e ele estava lá seguindo, e aí veio um carro, deu certo e entrou quase que meio que fechando o taxista, e buzinou, chamou o taxista de roda ruim, aquela coisa toda, xingando aquela coisa toda e tal. E aí ele foi e falou assim, não, desculpa, desculpa, tal, né? Vai com Deus, não sei o que lá mais. E aí ele ficou achando aquilo engraçado, né? E foi e questionou o motorista, o taxista. Falei assim, uai, mas o que é isso? O cara que estava errado, é você que pediu desculpa para ele? Por que você não falou nada? Eu falei assim, não, cada um dá aquilo que tem. E o cara tá querendo despejar o lixo dele em mim. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou ficar com esse lixo dele. Ele que fica com o lixo dele para lá. E eu vou ficar aqui com o meu vaso de flores, né? E é por isso que a gente vê aquela chargezinha, né? Cada um dá o que tem. Um tá lá com um balde de lixo derramando e o outro tá dando um vaso de flores. Então, Mas o mais importante agora, neste momento que nós estamos vivendo, né, é as pessoas ter essa consciência de se afastar dessas energias negativas, buscar vibrar mais no amor, na compaixão, no olhar ao próximo, no equilíbrio, né? isso, E estar mais preocupado com, em vez de estar preocupado estar na internet ou na televisão, discutindo, brigando, querendo saber quem é certo, quem é errado, entendeu? Mas assim, olhar para o teu vizinho, olhar para o teu parente, para o teu colega, para ver o que exatamente você pode fazer. É ser amor. Eu acho que esse é o momento da gente mostrar o que há de melhor dentro de nós, né? E procurar manter o equilíbrio, como a gente falou no início. O caminho do meio, o equilíbrio, sem isso. julgar e sem querer ter a certeza absoluta, porque na verdade a verdade absoluta ela não existe. Não existe. Verdade é tudo questão de ponto de vista, né? Então Exatamente. ninguém tá certo, ninguém tem a verdade absoluta. Mas se a gente conseguir manter né, nesse caminho do meio, manter esse equilíbrio, a gente agora vai ser muito útil, porque daqui para frente, cada vez mais a gente vai estar precisando, vão precisar de pessoas como nós, que está disposto a ajudar o próximo sem julgar, sem querer ter a razão, sem querer ter a palavra final, sem querer dizer quem está certo, quem está errado. Eu tenho visto pela internet até mesmo pessoas espiritualistas dentro do meio espiritualista brigando, discutindo, querendo ter razão, querendo ser o dono da verdade. E não é esse o caminho. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente deixar de lado e olhar para o nosso próximo. Entendeu? Procurar esse equilíbrio diariamente, respirar fundo quando sentir que a energia está pesada, é o que eu sempre ensino para os meus alunos. Faça o exercício da respiração, respira fundo, segura, solta, porque quando você faz esse exercício, a sua mente volta, parece que ela Isso. está perdida, né? Ela se centra de novo e você consegue ver as coisas da maneira correta. Porque o mundo está precisando de pessoas e a gente precisa começar a vibrar cada vez mais nessa consciência do amor, entendeu? De olhar para o próximo. Exatamente. Carla, a gente está chegando aqui nos momentos finais, tá? Falta mais 5 minutinhos para Sim, a gente poder terminar, né? Eu acho que é assim, né? Se a gente tivesse mais tempo, para algumas pessoas eles até deixam ir seguindo, né? Mas como eu não sei se vai deixar para nós, se a gente fosse conversando, é um papo que, como sempre, né? A gente tem que falar, olha, eu acho que agora já tá bom a gente parar, né? tem assunto para a noite toda. Tem assunto para a noite toda. Então, nós vamos estar fazendo mais outros encontros para a gente estar conversando, pessoal. Para quem está aí, para quem gostou, eu agradeço quem ficou aí a live inteira, né? De coração. A gente está fazendo isso daqui de coração mesmo, para a gente poder estar compartilhando essas informações. E o que a gente pede é que
igual eu falei no início, né? Não precisa acreditar em tudo que a gente está falando, né? Mas pelo menos duvide. E através dessa dúvida, procure mais informações para poder atestar essas informações. E através disso, você criar a sua própria verdade, os seus próprios conceitos acerca do assunto. E esse é o caminho, né? Quando você vai entrar nesse despertar aí para uma nova consciência, uma consciência onde você vai buscar mais amor, mais compaixão, ter mais gratidão pela vida simples, né? Pelo viver, pelo respirar, pelo alimentar, escutar os pássaros, a natureza, ajudar o próximo. E é isso. E aí eu vou passar a palavra para você, Carla, para as considerações finais, e depois a gente tira uma fotinha para a gente compartilhar. Gratidão a todos pela oportunidade. Essa foi minha primeira live, eu estava muito nervosa, eu gaguejei e esqueci tudo que eu ia falar. Mas com certeza nas próximas a gente já solta um pouco mais. Então, Isso. do meu coração, muito obrigada para todos e vamos aí, entendeu? Quem precisar de conversar com a gente, pode chamar a gente no privado, tirar mais alguma dúvida, estamos à disposição de todos vocês. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui como é que eu desativo os comentários. Aprendi. E aí vamos tirar um print para a gente poder postar. Vamos tirar uma foto bonita, sorrindo. Beleza, foi aqui. Aí eu vou compartilhar. Pessoal, então, para quem participou e que às vezes, mesmo quem também não ficou até o final, mas para quem está aqui até o momento, eu gostaria de agradecer imensamente pela presença de cada um de vocês. Foi ótimo estar aqui conversando sobre esse assunto. Carla, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, né? Da gente estar aqui falando. Espero aí que tenha desbloqueado para que a gente possa estar fazendo mais e mais lives aí para a gente poder compartilhar esses assuntos aí que a gente sempre conversou, mas que agora a gente está falando de forma aberta aqui para todos, né? Gente, então é isso. Gratidão imensa, muita luz aí para todos vocês e vamos vibrar mais no amor, vamos vibrar mais na alegria, vamos vibrar mais na compaixão para que a gente possa contribuir para a transição planetária, para essa mudança de vibração aí que vai fazer bem não somente para nós, mas para toda a humanidade, né? Não é isso? É isso aí. Beleza, então. Tchau, até a próxima. Até a semana que vem. A semana que vem a gente volta. Um abraço, gente. Muita luz. Tchau.